Oi, 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 pessoal! Olá! Oi, oi, oi! Boa tarde! Esperar o pessoal ir entrando. Todos vocês, muito bem-vindos e bem-vindas. Todos estão me ouvindo bem? Espero que esteja tudo bem, o áudio aí para vocês. Esperando aqui a professora Daniele, que vai entrar aqui pelo Manas Digitais. Enquanto todos vão entrando aí na live, vão acessando. Que felicidade estar aqui com vocês, estamos com saudades de todos. Muita felicidade estar aqui com vocês, viu? Ali, Manas Digitais entrou. Enquanto isso, vocês vão entrando, vão chamando as pessoas. Bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira live. Esperando a professora Daniele entrar para que a gente possa conversar. Bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver aqui. Vou convidar a Daniele pelo Manas Digitais, que vai estar aqui com nós hoje, conosco. Só um minutinho, pessoal, que a gente já vai começar. Se posicionem, porque essa live hoje vai ser incrível. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Deu certo? Finalmente. Eba! Olá, boa tarde. Boa tarde! Vocês estão me ouvindo bem? Gente, essa é a Daniele aqui, ó, deu tudo certo, conseguimos entrar, felizmente, finalmente. Todos estão ouvindo a Daniele? Dá um oizinho aí, Daniele, para ver se o pessoal tá ouvindo. Vocês estão conseguindo me escutar ou preciso colocar o fone? Pode mandar aí no bate-papo. Pra mim, eu tô ouvindo com tranquilidade. Daniele, tá tudo tranquilo. Ah, um prazer estar aqui com vocês. Por enquanto, Estamos muito felizes. Então, eu vou começar explicando um pouquinho como que vai funcionar tudo. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite, né? A gente já passou das 18 horas, então é uma grande honra a gente estar fazendo aqui esse circuito de lives intitulado Meninas Digitais no Cerrado em Casa, o famoso MDC em Casa. Nós estamos muito felizes de todos vocês estarem aqui hoje, tá? Então, o pessoal tá pedindo para colocar o fone de ouvido aí, tá, Daniele? Então, eu sou a Thalia, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Thalia. Eu integro a equipe do Meninas Digitais no Cerrado. E eu tô aqui hoje representando essa equipe maravilhosa e todas essas meninas e todas as pessoas que compõem essa ação incrível para falar, então, com mulheres e iniciativas incríveis, tá? Na área de ciência e tecnologia. E hoje eu tô aqui com a Daniele, tá? Que faz parte do Manas Digitais. Ela tá colocando aí o fone e a gente vai fazer uma conversa super bacana aqui hoje.
Então, eu quero agradecer mais uma vez a professora Daniele por ter aceitado esse convite da gente. A gente está muito feliz. A gente é muito apaixonado pelo Humanas Digitais, você não tem noção. A gente ama. Então, a gente está fazendo uma live bacana e a gente está fazendo uma série de lives, né, com projetos parceiros. Então, para a gente está sendo super bacana. Quero agradecer todo mundo que está aí assistindo a nossa live, tá? Todas as pessoas que estão aí, ó. Continuem acompanhando conosco. Hoje a gente vai aprender um tema super bacana, vai discutir, né, sobre educação e sobre várias coisas. Vocês devem ter percebido que o nosso próprio tema foi uma pergunta, né? Então a gente está muito feliz. Para vocês entenderem como que essa live vai estar funcionando, a dinâmica é a seguinte: vocês estão acompanhando aqui conosco, tá? Então a gente tem uma equipe maravilhosa que está aí no bate-papo com vocês, que está aí acompanhando e vai ver as perguntas que vocês podem fazer, tá? Então a gente vai explanar os temas, a professora Daniele, a nossa incrível, especialíssima convidada. Então, ela vai estar conversando conosco. Então, eu quero que vocês podem mandar os comentários de vocês e mais ou menos no final da live, tá? Aí a gente vai estar respondendo todas as perguntas e eu espero que seja super bacana. Bom, sem mais delongas, né? Essa é a professora Daniele Couto, aqui falando com vocês. Ela é bacharel em ciência da computação, mas também ela é doutora em genética e biologia molecular, com ênfase... Olha que bacana, super interdisciplinar, com ênfase em bioinformática. Mas eu não vou falar muito dela não, porque eu vou pedir para que a própria professora Daniele se apresente aí para vocês conhecerem um pouquinho dela e depois a gente vai seguir na nossa live. Oi meninas, oi meninos, todo mundo que está na live. Um prazer enorme estar com vocês aqui. Um convite muito gostoso de receber de projeto parceiro. A gente conheceu as meninas do Cerrado no Congresso Brasileiro do ano passado. Vocês vieram em Belém, né? Então, assim, pra gente está sendo um prazerzaço. Eu sou a coordenadora do Humanas. Como a Thalia falou aí, eu sou uma pessoa multidisciplinar, né? Eu já passei pela ciência da computação, engenharia elétrica e cheguei na genética. Como é que eu fiz tudo isso? Programando. E o aprendizado de programação foi fundamental para que eu conseguisse ter a carreira que eu até hoje, né? Toda a história, empresa, e chegar na universidade, como professora, eu construí. Então, hoje, as manas levam essa programação para as escolas públicas. Para que outras muito meninas bacana. E outros, principalmente as meninas, né? Se interessem pela área. Olá. Tinha pausado aqui, pode continuar. Não, então assim, quem não conhece as manas, a gente também tem Instagram, tem Face, né? Manas, arroba Manas Digitais, tudo junto. A gente ainda não tem a nossa página, porque o projeto previu que as nossas próprias meninas das escolas públicas iam desenvolver essa página. Então a gente espera que até esse ano agora de 2020 a gente possa lançar para vocês. E lá, quando tiver a página pronta, vocês vão encontrar todo o material didático que a gente leva para as escolas públicas. A gente vai colocar tudo gratuito, para que todo mundo do Brasil, de Belém, da Amazônia, possa baixar e usar. Nossa, isso é muito bacana, viu, Daniele? O pessoal tá aí acompanhando, gente. Espero que vocês acompanhem aqui nossa live. Essa é a Couto, tá? Ela é lá do Humanas Digitais, lá do Pará, que tá conversando com a gente aqui de Goiás. Então a gente está super feliz, tá, de estar podendo estar conversando juntos, tá? Então, hoje eu vou começar então com as nossas perguntas, finalmente. Então, vamos começar a debater sobre esse tema, já que a gente tem no Instagram uma horinha só apenas, antes que a live caia. Mas, bem, vocês estão conhecendo a Fernanda aí do fundo, tá? A filha da Daniele. Então, é uma outra menina digital que está aí, né? Então, é um grande prazer estar aqui falando. Bom, então vamos começar, né? O tema da nossa live de hoje, ele começou assim, questionando as pessoas. Você sabe o que é computação desplugada? E eu queria pedir para que vocês que estão aí nos acompanhando, que mandassem sim ou não, se vocês sabem o que é computação desplugada. Mandem se sim, se não, a gente quer saber se vocês conhecem sobre esse tema. Afinal de contas, a gente vai responder essa pergunta aqui hoje, né? Então, eu vou pedir justamente para... vou pedir para que a Daniele, que é a nossa convidada, tá? Então, que ela possa justamente, né,
responder essa questão-chave da nossa live, que é o que, afinal, é computação desplugada, Daniele. Então, eu queria que você falasse sobre isso. É tirar o computador da tomada? Desplugada, a gente sempre pensa, será que é tirar o computador da tomada? Como é que a gente vai falar sobre computação sem o computador? Que é a principal ferramenta que a gente tem, né, de trabalho, né? Ainda mais num tempo que a gente está de tanta conectividade, né? Como nessa pandemia, enfim. Os computadores que estão por toda parte, né? Que a gente precisa em várias áreas, a gente precisa aprender a usá-los, né? E eles estão na nossa vida todos os dias. E a ciência da computação, ela se presta a dar essas respostas, né? Como eles funcionam, como eles pensam, como os computadores, vamos dizer, entre aspas, né? Funcionam, pensam, como eles funcionam mais rápido, como... Essa área ela é fascinante nesse sentido. Só que as atividades da computação são baseadas na matemática. Então, para eu ensinar raciocínio lógico, que é a base da computação, eu necessariamente não preciso de um computador. Eu não preciso de uma máquina para ensinar uma criança a raciocinar de forma lógica, nem um adulto, né? Então, trabalhar a computação de forma desplugada consiste na produção e realização dessas atividades sem a necessidade de utilizar programas específicos, muito menos da máquina. Então, a gente pode falar de computação, a gente pode ensinar a programar sem precisar do recurso físico, né? Então, e isso é muito legal, principalmente em escolas públicas, né? Quando a gente vai para as escolas públicas e as mais vulneráveis, que não têm acesso a esses recursos, a esses laboratórios, à internet, como a gente vai levar a computação para essas crianças ou para esses jovens, né? Eles vão ficar apartados da realidade do resto do mundo. Eles não precisam ficar apartados, eles podem aprender o raciocínio lógico e isso vai ajudar na vida deles a resolver problemas. Eles não precisam nem se tornar programadores. A computação desplugada, ela envolve todas essas atividades justamente para ensinar as pessoas, né, como o computador funciona, sem precisar do computador, e além disso, se tornar um grande resolvedor de problemas. Eu acredito muito nesse conceito. Sim, sim, eu acho que é tudo isso que você falou. E quando a gente está falando assim sobre essa parte do raciocínio lógico, né, existem vários estudos, né, que falam que saber sobre raciocínio lógico, sobre o pensamento computacional, que está ligado com a computação desplugada, né, tudo isso faz com que são habilidades essenciais para qualquer cidadão do século XXI. Então, a gente fala que existem as habilidades essenciais, né? Então, aprender sobre programação hoje é a gente aprender como pensar, aprender como resolver problemas, aprender a como ser criativo, a trabalhar em equipe. Então, existe uma série de coisas, e inclusive, através da computação desplugada, o mais bacana é que a gente não precisa de computador para isso, né? Sobre esse contexto, então, eu vou aqui fazer continuando, né? Existem muitos países, no ensino de computação, já é uma realidade nas escolas, né? Então, países como Alemanha, Finlândia, Argentina, Coreia do Sul, diversos países, né, fora, a gente já tem o ensino da computação de uma forma geral como algo presente nas escolas, né? E no Brasil a gente vem sentindo essa popularização, ultimamente vem tendo a discussão da questão da inserção, né, do pensamento computacional como uma das componentes, né, da Base Nacional Comum Curricular, Sim. que é a BNCC. Então, a gente veio discutindo sobre essas coisas, então veio se falando muito sobre, bom, vamos inserir pensamento computacional, vamos inserir computação nas escolas, na educação básica, então isso vai ser uma realidade, isso é importante para a formação do cidadão. Então, acaba que a gente tem um contexto, só que a gente tem uma realidade, né, a vida real, né. Então, muitas das escolas, elas não têm, às vezes, né, infraestrutura, como você falou, né? Às vezes não tem laboratório de informática para que a gente possa falar sobre pensamento computacional, sobre computação, de uma forma geral. Então, a gente tem um leve problema. E eu queria perguntar para ti, como você vê a potencialidade da computação desplugada para a promoção do ensino da computação? Você mesmo disse, né, que é uma possibilidade para que a gente consiga levar nas escolas, que não tem muita estrutura. E como que a gente pode, então, pensando que hoje tem muitos professores assistindo a nossa live aqui hoje, a gente está muito feliz, teve uma boa divulgação, muita gente, né, diferente.
Como que a gente pode, então, integrar a computação, já que a gente pode fazer, então, computação sem computador, com as disciplinas obrigatórias que os alunos já têm, como português, matemática, enfim, todas essas disciplinas que estão já no núcleo comum deles? Tem muitas atividades que podem ser utilizadas para isso, tá? A matemática ela é muito beneficiada com a computação desplugada, até porque ela está intimamente ligada ao trabalho do computador, né? Então, um exemplo que a gente levou para as escolas foi decodificando a amarelinha, né? Então, a gente colocava a amarelinha no chão com fita adesiva, né? E fazia as crianças entenderem a lógica de brincar com aquilo, né? E a gente só usava papel, fichinha de cartão e amarelinha no chão, mas tinham regras. Tinham regras para que as crianças pudessem entender como era a utilização daquele recurso. Uma coisa que eu vejo assim de importante na computação desplugada para a gente usar no Brasil é tecnologia e inovação. Ela é tecnologia e inovação. Ela é uma forma da gente levar a computação para as escolas sem precisar do dinheiro público para comprar o recurso. Tem muito professor que tem medo de levar para sua aula, né, essas ideias, achando que, porque eu não vou ter tablet, porque na escola não tem internet. Não, tem condições de levar, né? E a gente pode adaptar às diversas disciplinas. Uma forma de a gente adaptar a disciplinas, como você falou, língua portuguesa, geografia, história, gamificação. Dá pra gente gamificar essas disciplinas, né? Dá pra gente brincar, fazer regras, pistas e envolver isso com conteúdo programático do professor. Dá pra levar mais adiante até em disciplinas como física e química, dá pra gente brincar com robótica, né? Montagem dinâmica do robô, atividades de como é que o robô faz um percurso. E aí, às vezes, mas eu não tenho robô. E daí, bota a criança pra fingir que ela é o robô, bota ela como avatar, bota as regras para ela se movimentar na sala, dizer, você só pode fazer isso. E aí o outro coleguinha vai vamos dizer assim, dar as regras para ele chegar e... Como se fosse o algoritmo, né? Seguindo essa sequência de passos. Né? Então, é muito importante os professores darem essa abertura de conhecer... Ai, meu Deus, a minha filha vai matar o cachorro agora. Fernanda, por favor. Oi, Fernanda. Então, assim, é muito importante e tem muito material. Às vezes a gente fica meio receoso porque a maioria dos projetos e pesquisas que a gente encontrou como referência são todos em inglês, né? Como tem um autor muito bom, que é o Tim Bell, né? Que maravilhoso, tem um livro. Tem um grupo de pesquisa, já tem um livro em português, né? Então a gente encontra tudo isso. Mas já tem muito material surgindo. E aí procurem nos congressos brasileiros, né? No CEBI, Congresso Brasileiro de Informática na Educação. As Manas publicaram lá em 2019 um relato sobre o ensino da programação nas escolas públicas do Pará. E tinha muita gente publicando, né? Então, vamos ver as conferências, vamos ver o que é que o pessoal do Brasil está produzindo, que vocês vão ver muita coisa que é inovação e criatividade. Sim, com certeza. Dentro do que você falou aí, a gente tem essas experiências, eu acho que a gente também já teve muitas coisas, a gente põe os alunos, né? Um para dar instrução, o outro para falar como que o algoritmo está fazendo. E eu acho que o que é mais bacana é que quando a gente consegue contextualizar com a realidade do aluno, né? Quando a gente consegue mostrar que aquilo é prático, que a computação é essa série de regras, essa forma de resolver problemas que a computação tem, que esses próprios passos que ela tem, a gente consegue aplicar para qualquer área. Então, eu acho isso muito bacana. Você estava comentando sobre as ações das Manas aí, eu vou perguntar então justamente sobre isso. De que forma que vocês vieram então desenvolvendo essas ações, né, nas escolas de Ananindeua? Aí, então, para quem não sabe, a Daniele daí, né, do Pará, Belém e Ananindeua, né? Então, com as Manas digitais que acabaram envolvendo computação desplugada. E eu queria que vocês falassem, assim, você comentou sobre a amarelinha, existem várias estratégias. Como que foi essa relação com os professores, tá? Porque vocês chegaram nas escolas, né? Como que vocês tiveram essa interação? Às vezes os professores, igual você comentou, ficam com um pouco de medo. Às vezes pensam, meu Deus, é computação, eu não sei nada. Eu só sei ligar o data show. E às vezes não pensa que a gente pode trabalhar a computação de uma outra forma. E justamente... Como que vocês, além de trabalhar, de inserir a computação desplugada, desse contato com os professores, como que vocês fizeram isso com a questão do estímulo às meninas em tecnologia? Oi, Fernanda. Gente, oi pra Fernanda aqui. Vocês conheceram a Fernanda, né? Agora, você faz silêncio pra mamãe responder?
Mãe, eu posso ouvir com você? Meu Deus, você quer ouvir a tia? Tá bom. Tá bom, vou deixar você ouvir. Você não vai arrancar do... Ajuda a mamãe a responder. Segura aí. Então, olha só. As manas, elas surgiram de forma separada inicialmente, né? Tinha a Gabriela Silva na IFPA, fazendo alguns projetos de extensão, verificando a participação de mulheres em projetos, em cursos de extensão na TI. Eu comecei na UFPA, e aí a gente buscou aumentar o maior número de mulheres para fazer um projeto para o edital 2018 do CNPq, que é aquele Mulheres nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação. E a gente conseguiu juntar 3 grandes instituições, o UFPA, IFPA e a UNAMA, que é a Universidade da Amazônia, que é privada, tá? E legal que a gente conseguiu juntar essas mulheres, ganhamos o edital, e aí começamos a atender 5 escolas públicas de Ananindeua. Como você falou, a gente chegou lá, as professoras não conheciam, não tinham capacitação, tinham medo, então a gente teve que conversar com elas, os pais também, né? Muito pai semi-analfabeto. Aí eles vinham assim, a gente vai tratar de questões de gênero. Aí eles já pegavam um papel. Primeiro, eles não conseguiam ler. Segundo, eles, não, a senhora vai falar de LGBT para o meu filho. Calma, o gênero que a gente está falando é sexo feminino e masculino. E a gente tinha que conversar muito calma com essas pessoas para desmistificar as ideias, né? A gente adaptou todo o material para cada professora. Então, nós temos 2 professoras de química no projeto, uma de biologia e 2 de matemática. Gente, que bacana! Né? Então, tudo que a gente faz na sala é voltado para o conteúdo deles. A gente está ensinando a calcular densidade. A gente está ensinando agora pH. Então, os aplicativos móveis que as meninas vão explicar como é que faz lá no App Invento, é tudo usando programação, mas tudo voltado para aquela disciplina, para aquele conteúdo. O garoto tá latindo. Então, vou conversar com ele. Vamos lá conversar com o garoto. Então, assim, pra gente é muito importante isso, porque cada vez mais, principalmente nós professoras que estamos nas universidades, vemos cada vez menos meninas entrarem nas universidades, no ensino superior. Isso nos assusta. Se na minha época eu entrei com 8, hoje está entrando 1 a 2, né? E o que é que está acontecendo com essas meninas? Sim. Elas não se permitem nem escolher o curso ou a área, porque elas desconhecem que essa área é feita por mulheres também. E a gente está, de certa forma, invisível. A gente tem muita mulher na área, mas a gente não aparece tanto quanto os homens. E agora, eu acredito que projetos e programas como as Manas, Meninas Digitais no Cerrado, o programa Meninas Digitais da SBC, fortaleça essa divulgação, informe melhor essas famílias e chegue nas escolas de uma maneira para somar, né? Para que as meninas se oportunizem a conhecer a TI. Sim. E olha aí. E nesse contexto, assim... O meu currículo é um grande exemplo, né? Eu sou uma salada de fruta, né? Trabalhei na computação, depois fui para elétrica e depois eu fui parar na biologia, na genética. Então, você, menina, que quer programar, você não tá deixando de aprender uma coisa que você não vai usar. Você vai usar para o resto da sua vida. Você vai trabalhar com TI em qualquer área que você for. Então, vale muito a pena conhecer a nossa área. Não é mesmo, Fernanda? Oi! Oi, oi! Gente, essa é a Fernanda, mas a filha da Daniele, que é uma mãe digital, né? Teve até a live esses dias, né? Das mães digitais. Gente, eu acredito que é muito importante se reinventar nesses momentos, né? E acabar incentivando que as meninas, de diversas formas, para que elas possam entrar na área de tecnologia, que possa vir a ser uma possibilidade. Eu acho que nesse contexto também, a computação desplugada, eu acho que ela acaba auxiliando muito, porque você fala de computação e ao primeiro momento não parece que é difícil aos olhos das meninas, porque muitas relatam que o ensino de programação, lógica é muito difícil, disciplinas técnicas assim, muito específicas, aí começa, eu tenho muita dificuldade em lógica, eu não sei programar, então elas chegam às vezes no curso técnico, que aqui a gente tem o curso técnico em informática para internet, e muitas relatam ter dificuldade em lógica, nessas disciplinas introdutórias, porque parece que é um choque, né?
E eu acho que às vezes não tem uma base, e quando a gente insere a computação desplugada, que mostra que a computação ela está sobre outra ótica, eu acho que a gente consegue atingir elas e mostrar, poxa, a computação é legal, a computação é diferente. Isso se trata muito mais de resolver problemas, de entender como resolver um problema, do que códigos que às vezes os olhos delas apareçam que sejam muito difíceis, que sejam complicados. Porque, na verdade, quando a gente aprende, né, o raciocínio lógico, a entender como o problema funciona, que a gente faz com que funcione, com que a gente consegue construir o algoritmo de fato, né? Daí que a programação entra, quando a gente aprende a resolver o problema. E as meninas aí, eu acredito, né, que elas se sintam, assim, mais capazes, olha, não, é bacana, é diferente. Isso é computação também, então acho que desmistifica essa área, né? Então eu acho que isso é muito legal. Dando continuidade aqui, vamos falar então um pouco sobre esse panorama, né? O que acontece? Para o pessoal que está aqui, eu não sei se vocês todos sabem, que estão acompanhando aqui, a gente tem uma elevada demanda de profissionais na área de computação, tá? Tem os estudos da Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação, que diz que até 2024 a gente vai precisar de pessoas com perfil tecnológico na área, de 420 mil pessoas. 420 mil profissionais serão demandados e justamente esses profissionais, boa parte dessas vagas não serão atendidas, porque o estudo diz que a gente forma 46 mil profissionais e aí a gente vai precisar, né, se a gente dividir aí, 70 mil por ano, e essas vagas não vão conseguir ser atendidas. Então, a gente tem um déficit aí. A área está em ascensão, a gente tem várias coisas para fazer, tem muita vaga, tem muito emprego, mas a gente tem um empecilho que para poder conseguir preencher essas vagas, que justamente, dentre as ações, para poder justamente suprir essa demanda, a gente tem um dos maiores empecilhos, que é a questão de que a gente tem um baixo número de mulheres na área. Então, falando do nosso projeto, além de falar sobre computação desplugada, que foi o tema que a gente colocou aqui, um desses problemas para que a gente possa preencher é justamente isso. E eu queria perguntar para você, como você vê a importância do estímulo à computação na educação básica? Então, a gente acabou comentando aqui, vocês trabalham com escolas públicas, que trabalham com alunos do ensino fundamental, do ensino médio. Como que vocês veem justamente esse estímulo à computação? Como que vocês veem a importância de se inserir de fato? A gente comentou que está tendo várias discussões, mas para você? A gente acredita que é essencial para essas crianças verem novas oportunidades, quebrar o ciclo que elas têm, às vezes, dentro das famílias, né? Ah, meu pai é feirante, eu vou ser feirante, meu avô foi feirante. Eles não têm grandes expectativas, eles não têm dimensão do quanto eles podem ir. E, às vezes, os próprios pais não têm essa dimensão, né? Porque a computação é caro, eu tenho que comprar um computador, eu tenho que ter... E aí, quando a gente leva a computação desplugada, que a gente leva um recurso mais, né, em conta, que a gente mostra que eles podem aprender com cartão, com papel, com cartolina, a gente começa a mostrar para aquelas crianças o potencial daquele conhecimento, né? E muitos meninos e meninas, e é importante a gente trazer as meninas para a área, né? Começam a vislumbrar no futuro, eu quero fazer isso. Eu quero conhecer, eu conheci um pouquinho aqui, eu consegui fazer um aplicativo móvel com as manas, eu quero isso para o meu futuro. Então, esse momento de pandemia é difícil, a gente sabe que as escolas, não sei como é que estão as escolas aí do Goiás, mas aqui do Pará estão todas paradas, né? Porque por mais que o governo do estado tenha colocado aulas na TV educativa, que é a TV Cultura, muitas crianças não têm nem acesso à TV, né? Imagina, uma criança que vai para a escola precisando da merenda, né? E aí pensar em computador. Mas quando a gente mostra para essas crianças, isso é incrível, a gente viu em vários projetos do Brasil, quando elas começam a se desenvolver, quando elas começam a criar as competências e habilidades necessárias para tirar daquilo até sustento para a própria família, né? Que elas começam a fazer serviços, consertar computador, né? Fazer manutenção de celular. Nossa, isso é um ganho de autoestima para a criança e para a família toda. Porque eles começam a identificar, a gente pode ser mais, né? Então, assim, a dica que eu dou, principalmente para as meninas, é que
Eu sei, é uma área difícil, todo mundo que já passou por ela sabe. A gente tem voltado muito para matemática. A gente não tem base na educação infantil. É uma lacuna também a matemática aí a gente tem que fazer uma reformulação mesmo, né, do ensino como um todo. A educação agora nessa pandemia a gente vai ter que refletir muito sobre isso. Com certeza. E aí a situação é que a gente precisa levar mais pessoas diversas para a área. Porque senão esses algoritmos que vão controlar as nossas vidas, o comércio, a IA, no futuro vão estar todos enviesados. Vai ter só uma pessoa com uma característica específica desenvolvendo isso. A gente tem que trazer pessoas pretas, mulheres, LGBTs, a gente tem que trazer pessoas de diversas origens, norte, sul, leste, oeste. Meu Deus, Fernando, não mate o cachorro. Peraí, vou mostrar aqui ela matando o cachorro. Não sei se vocês viram. Tá? Então, assim... Deu pra ver, sim. Então, assim, nesse sentido, é muito importante a gente discutir e atrair. Quanto mais pessoas, maior diversidade, mais democrático vai ser a TI. Mais justiça a gente vai trazer para a área. Não faça isso. E não só no quesito da justiça, né? Eu acho que a gente sempre pensa muito de trazer essa equidade, que eu acho que é fundamental. Isso é um fator essencial que isso aconteça. Apesar de que existem alguns estudos que dizem que a gente tem alguns anos até que a gente possa conseguir atender essa equidade, né? A gente tem vários empecilhos, a gente ainda tem empecilhos, por exemplo, de diferença salarial, que ainda nos impedem para que isso aconteça. A gente ainda tem empecilhos em relação à própria discriminação. Às vezes, muitas meninas ingressam ou estão fazendo alguma coisa no curso de computação, e aí elas recebem bullying dos colegas, e às vezes esse desestímulo, já é difícil escolher para uma área que às vezes a própria família não acredita que ela possa seguir. Porque desde muito tempo, para essas meninas, foi dito como se tecnologia não fosse para mulheres, né? Fosse uma área só para homens. E existem vários estímulos anteriores que a gente, né, às vezes sempre comenta, né? De que, menina tem que brincar com boneca, tem que brincar de casinha, tem que... coisas ligadas ao cuidado, né? Não, e os meninos não, eles vão pegar os carrinhos, vão destruir, vão montar, vão construir, vão brincar com Lego. Então a gente tem esses empecilhos que fazem que é difícil que elas escolham, e muitas vezes quando elas escolham, que a permanência delas venha a acontecer. Então a gente tem, porque às vezes tem essas situações de desestímulo presentes, né, nas próprias universidades. Então, às vezes quando elas começam a trabalhar, ainda há um estereótipo, muitas das vezes, entre os próprios colegas de profissão. Então, aos meninos que estão assistindo, sempre pensem nisso, tá? Porque muitas das vezes esses comentários possam fazer com que as meninas e as mulheres possam desistir dessa área, tá? Então, por isso que a gente faz justamente essas ações em relação ao projeto, porque justamente a gente precisa com que essas meninas sejam estimuladas e que hajam pessoas que mostrem, poxa, olha que perfil bacana. Então, quando elas olham para a Daniele, elas olham para as meninas lá do Humanas Digitais que executam as ações nas escolas, elas se veem como um perfil, né, Daniele? Como um exemplo. Representadas. Elas não conhecem, quando elas começam a conhecer, elas começam a entender que elas também podem ir para esse lugar. Né? Então elas veem as meninas da graduação, elas se espelham nessas meninas da graduação. A gente tem muita bolsista da graduação. E aí, porque toda menina e menino da escola, a gente fala do Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Bill Gates, eles conhecem, né? Agora vai falar da Lovelace, da Margaret Hopper, da H. Lamar. A maioria não sabe que elas existem. Elas são mulheres, nós somos da TI, nós estamos na TI com muita competência, mas estamos invisíveis. E é uma questão cultural que invisibilizou, tornou a gente invisível. Então a gente tem que quebrar essa questão cultural que a Thalia falou, vem desde a família, né? Então a gente vai devagar, né? Ela vai pelas projeções da ONU, uns 80 anos, né? Mas eu espero que a minha filha chegaremos lá. Parte disso. Com certeza, com certeza. Voltando então nesse contexto que a gente estava falando da computação desplugada, acho que aqui muita gente acompanhando, né? Eu vou pedir para você, Daniele, e aí a gente vai responder mais essa pergunta aqui, depois a gente vai ver as perguntas de vocês que vocês mandaram, tá? Então se tiver mais alguma pergunta, vai mandando aí pra gente, que a gente tá louco para responder vocês.
Que sugestões você daria, né, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo? Tá todo mundo em casa. Eu estou aqui em casa, eu e mais meus 3 irmãos, então estamos nós 4 aqui. Que tem criança pequena e às vezes a gente não sabe muito como trabalhar, para que os pais, né, para os irmãos, no meu caso, né, possam brincar com seus filhos e que a gente possa ainda falar desses conceitos de computação. Dentro da minha experiência aqui, eu acho que a gente pode acabar influenciando as próximas gerações, inserindo conceitos de ciência da computação para eles, que a gente possa explicar dentre as coisas, né, e que isso possa desenvolver as habilidades deles. Então, com o meu irmãozinho pequeno aqui, o Rangel, quando a gente está fazendo ele, sei lá, ele quer fazer alguma receita, ele quer mexer algo na cozinha. Então, aí eu vou e falo, sabia que isso aqui é uma série de passos, isso é um algoritmo? Que ferramentas, né, que atividades que você poderia vir a sugerir, né, para que a gente pudesse falar de computação de uma forma um pouco mais desplugada? E que ferramentas também que a gente pode fazer conectados para que a gente possa lidar com esses conceitos, que a gente possa falar de pensamento computacional, que a gente fale de computação nesse momento, aprendendo. Mamãe e papai, você que está com seus filhos em casa, não precisa ter internet, não precisa ter computador. Pega uma receita de culinária, vai para a cozinha. Adoro! E mostra para a criança o passo a passo de fazer um prato, um pão, um docinho, né? Aquilo é um algoritmo, né? Papai e mamãe que tiverem um manual de instrução de montagem, né? Ou que tiver um Lego em casa, ou que tiver um quebra-cabeça, né? Isso é raciocínio lógico. Aproveita esse espaço, aproveita esse tempo aí na pandemia para fazer essas brincadeiras. E o mamãe e o papai que tem um pouco mais de privilégio, que tem a internet, que tem um computador, procure bons lugares para deixar o seu filho brincar, né? Não é só colocar o menino na frente do YouTube e ele assistir qualquer coisa. Tem o code.org, que é incrível, com maravilhoso, um monte de atividade para as crianças. E que o papai e a mamãe nem precisa estar assim, online o tempo todo. Tem atividades lá que é offline. Você baixa, você pode passar por uma folha de papel desenhando, você pode imprimir se você tiver impressora. Então, assim, essas referências são de fundamental importância para que a gente incentive esse raciocínio lógico, esse interesse pelas ciências da computação, né? Desde cedo. E o próprio Code.org que você colocou aí, ele é muito didático, né? Para quem tem umas fases lá do labirinto, ele é muito explicativo. Ele fala como que eu vou fazer, eles utilizam coisas do cotidiano, que eu acho maravilhoso. Então ele pega do Code ali, ele pega o jogo Angry Birds, por exemplo, para quem aí já jogou, né? Então ele vai lá e fala, como que eu vou fazer para ir daqui até ali? Quantos passos que eu vou ter que dar? Qual que é a sequência, né? Então a gente fala muito do labirinto, né? Maravilhoso. Então, ele é muito didático e eu acho que e no final ele vai mostrando também. No início ele nem fala que é computação, a criança sente que ela está programando o seu próprio jogo. E aí depois ele fala, olha, se você quiser ver, isso é uma linguagem de programação, esses são os passos que você pode fazer nessa linguagem. Então ele faz toda essa demonstração que eu acho muito, muito bacana. Então, várias ferramentas, o próprio Scratch também, né? O Scratch, que é uma linguagem maravilhosa de programação em blocos que as crianças podem criar. Se você quiser falar um pouquinho. Eu não sou expert no Scratch, mas assim, ela é muito recomendada para quem está iniciando, principalmente para crianças. Meu Deus, a minha filha hoje, uhul! Não tem uma live que eu faço em paz. Eu tô aqui só tentando salvar a vida do cachorro. De vez em quando eu olho para cá para ver se ela não mata o bichinho. A gente tem pessoas que estão trabalhando com as manas, colaborando, que traz o Scratch, mas a gente leva mais para os professores, incrível que pareça. As crianças, a gente tem essa mania de achar que criança... Gente, as crianças, elas adoram programação e elas conseguem chegar até no App Inventor, brincando, que é mais superior ao Scratch, né? Que já faz aplicativo móvel. Uhum. Então, assim, meu amor, pare com isso. Meu Deus do céu. Então, as crianças, elas não têm medo. Eu acho que é o fundamental de quem quer ir para programação. Vai com medo mesmo. E você vai errar. E você vai errar muitas vezes. E o erro vai te ensinar a se tornar um bom programador.
Nós meninas temos um grande problema com isso. Nós meninas somos criadas para ser perfeitas, para ser princesinhas, né? A cultura, né? Então, se cobra muito da mulher que ela não erre, que ela não possa. E a gente vê isso todo o tempo na mídia, né? Você tem que ser magrinha, você tem que ser esbelta, você tem que estar num padrão de beleza, você tem que ser né, bem-sucedida, nananana. É muita cobrança em cima das pessoas. Então, Com certeza. a gente tem que se desapropriar dessas crenças e entender que no mundo da programação não tem sistema perfeito. Ela tá fazendo já de sacanagem, gente. Não se preocupa não, a gente tá aí ouvindo no fundo, mas é o som da brincadeira. Live, entendeu? Assim, ela, nesse ponto, as meninas, eu acho que elas ficam um pouco mais receosas, principalmente depois que elas passam para a fase da pré-adolescência, né? Que elas ficam muito preocupadas, né? A questão, a criança, os pequenininhos, eles se veem muito naturalmente como iguais. Se você for uma escola pequenininha, menina, não vem tantas diferenças. Mas na puberdade, a menina já começa, eu posso engravidar, eu posso ser estuprada se eu sair na rua com uma roupa muito isso, né? A gente começa a perceber, e é marcante, e as meninas começam a perder o interesse, né? E a gente precisa colocar que essas meninas precisam se empoderar, né? E não precisam ter medo de errar, porque a gente vai errar muito e é legal o erro. A gente cresce com as falhas também. Com certeza. E aí daí a gente, com todas essas dicas, né, que ficaram aí, gente, a gente pode perceber que é justamente com que a gente possa fazer com que as crianças, né, os nossos filhos, nossos irmãos, os nossos primos, essas pessoas, eles possam ser mais do que consumidores de tecnologia, né? Além de só consumir o que está sendo produzido, ainda mais nesse tempo, tanta coisa está sendo produzida, mas que eles possam também ser os produtores dessa tecnologia, e a própria computação desplugada, ela vem muito disso, para que você possa entender esses conceitos e para que você possa ir avançando e que você possa construir sua própria tecnologia, possa construir suas animações, os seus jogos e todas essas coisas. Vamos passar, então, para as perguntas, então, para a Daniele responder. Vamos tentar. A primeira pergunta foi da Ramayane. Oi, Ramayane! Ramayane maravilhosa, coordenadora do nosso projeto, que está acompanhando a gente aí, ela e o Adriano. Ela perguntou: como foi a recepção pela escola e pelos pais dos alunos com as atividades do Humanas Digitais? Como que você acredita que foi essa visão, assim, com a experiência que você está tendo agora, do início para agora, o que mudou? O mais difícil a gente foi conseguir a adesão das escolas, porque quando a gente falava que a gente ia ensinar programação, a maioria delas ficava com medo, né? Elas, não conheço e tal. E no edital do CNPq exigiam que fossem bolsistas todas mulheres. Então, aí já vi os homens tudo querendo participar do projeto. As mulheres não queriam. E a gente foi, batalhou. Nossa. E aí a gente batalhou e conseguiu os professores. O legal é você também fazer uma parceria com a gestão da escola. Quando a gestão da escola ela te apoia, parece que vem assim por tabela todo o restante, né? Os pais foi um caso à parte, porque a gente precisava que eles liberassem, autorizassem a participação das crianças todas, que a gente trabalha tanto com menino quanto menina em sala de aula, apesar das bolsistas serem todas mulheres, mas a gente não segrega, né? E aí a gente tivemos que fazer reuniões pessoais com esses pais. Tivemos que explicar o interesse do trabalho, qual era a nossa proposta, tivemos que explicar que a gente estava ali interessado em fazer as crianças aprenderem a programar e chamar a atenção de mais meninas para a área. Então, no início, os pais ficaram meio assim, meio preocupados, principalmente quando a gente falava a palavra gênero, né? Mas, quando eles começaram a ver a gente indo para a escola e as atividades empolgando as crianças, aí foi muito legal, porque a recepção dos pais já foi assim: posso trazer o meu outro filho? Posso trazer o meu outro... Tem um primo que mora na minha casa, eu queria trazer ele para cá também para brincar com as manas. Porque eles começaram a ver aquilo ali como um encanto, era um momento lúdico das crianças, né? Que tinha as aulas da semana e uma vez por semana a gente estava numa escola. Então, assim, os pais... Foi muito engraçado que quando a gente ficou sem ir, que foi janeiro e fevereiro, que era férias da graduação, né? A gente recebeu a ligação dos pais. Professora, quando é que será a volta?
Gente! Senhora, quando é que a senhora volta? Vai ter mais? A senhora terminou o projeto? Não, meu filho, é só as férias. Né? Então foi bem legal. Até hoje a gente tem contato com as famílias e principalmente nessa pandemia, né? O fake news, eles sempre recorrem às manas. E é bem legal essa parceria com eles. Principalmente assim, a gente viu depois que os próprios pais começaram a ter ideias sobre sistemas. Ah, professor, eu trabalho na feira. Será que se o meu filho aprender a trabalhar com esse aplicativo móvel aí, ele faz um aplicativo para eu vender melhor na minha feira, os meus produtos e tal? Então, os próprios pais começaram a ter, né, noção do que eles poderiam ter como potencial alguém na família fazendo tecnologia. Eu acho que isso é bem gostoso para o projeto. Nossa, isso é muito bacana, que é quando você vê, né, que aqui, e ali para todos, né, que você vê que a computação ela tá ali inserida com a realidade deles. Eu acho que realmente a gente chega num ponto assim que a gente mostra, nossa, para isso que a gente está fazendo tudo isso. Esse é um respaldo que quando a gente recebe, né, eu imagino que os alunos, né, ficavam animadíssimos, né? Hoje é dia de aula das manas. Os pequenininhos, né? Nós somos apaixonadas, assim, os pequenininhos, a gente chegar na escola e eles virem abraçar todas as bolsistas, assim, Ai, eu adoro. E a gente ficava triste porque a gente dizia assim, porque a gente atende 5 escolas, então a gente vai uma vez por semana em uma, né? Então, quando a gente chegava numa escola, eles só iam ver a gente depois de 4 semanas, né? Eles sabiam que iam ficar 4 semanas sem nos ver. E eles falavam, nossa, professora, a senhora não pode vir toda semana, não. A gente não tem equipe para isso. É muito gostoso esse feedback. Nossa, com certeza. Tem a pergunta aqui da Michelle também, que fez pra gente aí no bate-papo. Ela perguntou qual é a percepção das meninas em relação às atividades que vocês propõem para elas. Tem uma diferença de idade no nosso público. As crianças do fundamental, a gente não vê diferença. Elas se sentem tão competitivas quanto os meninos. Elas competem com os meninos. Elas vão terminar mais rápido o algoritmo. Eles brincam desse jeito mesmo. No médio, é que a gente já sentiu que os meninos vinham com mais ímpeto de participar das atividades, pegavam nas coisas e as meninas ficavam meio que acanhadas, uma ou duas, né? Então a gente começou a ter aquele cuidado com as meninas do ensino médio. Então a gente começou a fazer umas oficinas que eram só elas na sala. A gente começou a separar. Vamos fazer 4 grupos para o app Invento. E a gente separava por sexo mesmo, né? Vai entrar só as meninas agora e depois, no outro horário, entra só os meninos. Porque, muitas vezes, na hora que eles estavam juntos, as meninas do ensino médio, já ficam meio que acanhadas. Elas já se sentem, ela já tem aquela coisa cultural de que ela não é tão boa ou que ela não é tão competente quanto o menino, né? E aí a gente tem que tratar elas de um jeitinho diferente. Fernanda. Oi, Fernanda. Então, vou passar para a nossa próxima pergunta, então. Eu acho que foi bem respondida a questão da Michelle. Bom, a Sabrina perguntou assim... Ela gostaria de saber como vocês fazem para selecionar as meninas num cenário em que a aplicação ocorre no horário de aula, que eu acho que foi um pouco do que você acabou de comentar, né? Essa seleção... E como selecionar tendo os meninos em horário de aula também? Assim, essa seleção foi feita junto com os professores. Né? Como a gente não está na escola, como os professores estão, que eles vivenciam a escola, que a gente tem... Cada escola nós temos um professor que é como se fosse um bolsista técnico, né? Um ATP do CNPq. Então, eles são a nossa ponte com a escola. Eles conhecem os alunos. Então, a seleção foi muito feita, não foi da nossa cabeça. Nós sentamos com eles, colocamos um questionário, colocamos o que a gente precisava, né? O interesse, o comprometimento, a frequência. E eles nos deram eles fizeram essa seleção para as manas. Foram os professores das escolas públicas. Então, a gente chegou lá e dentro de cada escola, o que a gente fez, o critério foi de ter várias idades. Então, a gente tem escola do ensino fundamental menor, a gente tem escola nós temos 2 escolas do fundamental menor, uma do fundamental maior e 2 do ensino médio. São 5 escolas, mas cada uma com uma faixa etária. Tá? A gente queria ver como é que
na pesquisa, quais eram as diferenças, o perfil, as dificuldades que elas encontram em cada faixa etária. Então, a gente fez esse critério aleatório, a gente sorteou essa faixa etária nas escolas, e aí, a partir da escolha, né, a escola Erutil de Frota Aguiar vai ficar com o ensino fundamental maior. Aí fomos lá conhecer os professores, vimos quem tinha interesse no projeto, essa pessoa teve concordou de participar, e aí, com a adesão do professor, pronto. Agora vamos para a segunda etapa, que é ele selecionar os alunos. No geral, nós atendemos em cada escola pelo menos uma turma inteira, tá? A gente não pega, assim, poucos alunos. A gente atende uma turma inteira. Tem as turmas de ensino médio, que os professores se empolgaram mais, que a gente atende mais de uma turma. No Boldin Lins, por exemplo, a gente atende já quase 5 turmas. Aí, tanto que os de terceiro ano já. E aí, esse pessoal já é mais profissionalizante. A gente faz cursos já voltados para profissionalização mesmo, né? Para que eles façam currículo. Muitos desses meninos, eles tinham a ideia de terminar o ensino médio e não fazer mais nada. Que a gente fala que é aquela geração neném, que nem quer isso, nem quer aquilo, não quer nada. E os professores diziam que depois que as manas chegaram, eles começaram, opa, eu agora quero ser DJ, eu quero aprender a editar música. Opa, eu quero fazer vídeo, eu quero... Então, a gente leva não só a programação, a gente leva outras oficinas para que eles tenham essa oportunidade, entendeu? Nossa, muito bacana. Nossa, tudo que vocês fazem, essa capacitação, e aí depois esse contato com os próprios, com a família, com os pais. Eu acho que o impacto na comunidade, que ele ultrapassa todos os muros que a gente diz muito da universidade, né? Onde a gente está, você enquanto professor da universidade, extrapola tudo ali, os conceitos, tudo aquilo que você aprendeu, que você absorveu, que a gente possa um pouquinho transformar, e eu acho que isso é muito bacana. Então, a gente está quase encerrando, faltam 10 minutos. E aí eu vou pedir para a Daniela, então, poder divulgar o projeto das Manas Digitais, contar um pouquinho pra gente, um Instagram maravilhoso, que tem várias coisas, gente, vocês têm que acessar, @Manas Digitais, porque é muito, muito bom. Daniela, divulga aí o seu momento merchan. Só complementando a pergunta anterior, quando você falou das famílias, a gente vê a diferença nas famílias também, tá? As crianças do fundamental menor e maior, os pais estão muito presentes na escola, eles estão muito presentes no projeto. No ensino médio, a gente quase não vê os pais. A gente quase não tem contato com esses pais. A gente consegue falar com os pais que estão vinculados com as bolsistas, porque eles estão recebendo o dinheiro do CNPq, entendeu? Então, é uma grande diferença. Isso também influencia, né? É uma coisa que a gente tem que pensar aí. As Manas, assim como as Meninas Digitais no Cerrado, é projeto parceiro das Meninas Digitais da SBC. Nós atuamos aqui na região metropolitana de Belém, né? E atuamos em escolas públicas de Ananindeua, mas não só aqui. A gente faz evento, a gente vai dar palestra em outras escolas também. Não só públicas como particulares. O pessoal entra em contato e a gente vai mesmo, né? A ideia é fomentar a participação de mais mulheres na TI. E aí a gente tem hoje só 2 redes sociais, que é o Facebook, Manas Digitais, e o Instagram, que é o @Manas Digitais, tudo junto. Como a gente está em época de pandemia e está todo mundo parado, as instituições particulares, só a UNAMA que está funcionando, né, nossa parceirona também, mas as públicas estão paradas, as escolas também, as meninas da graduação desenvolveram um webcomic, que faz muito sucesso lá no Instagram, que são as tirinhas, né? Adoro. São as questões de gênero relacionadas com o mundo feminino da TI, né? E aí a gente sempre está publicando. Toda terça tem publicação da equipe, toda quinta tem publicação, sexta tem publicação de maninhas na programação, entre outras que rola por lá. E a gente espera que até o segundo semestre a gente volte para as escolas, se Deus quiser. Não sei como é que vai estar a pandemia, para a gente poder dar mais resultados para vocês desse projeto, porque tem muita coisa que ainda vai ser divulgada e vocês esperem a página, que até final do ano vai ser... As meninas mesmo vão produzir, as meninas do projeto. Que gracinha. Daniele, a gente está muito feliz de ter tido você aqui hoje. Você e a Fernanda, porque a Fernanda foi uma participação especial. Gente. Eu acho que a Fernanda ela tem um privilégio de te ter como mãe, como uma mulher que representa, que inspira e que faz tantas ações bacanas. O Manas Digitais, com certeza, é um projeto que consegue transformar, tá? Oi, Fernanda. Eu adorei agora o seu estilo agora de fone.
Ficou super bacana. Então, o que a gente tem mesmo é agradecer, de uma forma geral, por ter aceitado esse convite, de ter separado essa 1 horinha, né, da nossa segunda-feira. Nós estamos muito felizes por tudo isso, de verdade. A equipe do Meninas Digitais do Cerrado vem desenvolvendo várias ações agora, né, nesse período de pandemia também. Esses dias a gente fez um curso online de Canva com pessoas que o pessoal até divulgou, falou que Daniele, te conheceram. A gente divulgou. Daniele, uma das moças que participou, falou assim, não, a Daniele divulgou a eu. A gente estava falando da live, então foi super bacana. Então a gente vem fazendo várias ações, então para quem quiser, continue nos assistindo. Semana que vem tem outra live aqui à segunda-feira, às 18 horas. Já tem outro projeto parceiro que a gente vai começar. Então, espero todos vocês. Gente, muita gratidão por todo mundo que está aí assistindo. Muitos beijos. Nós estamos com saudades. E muito obrigada, Daniele. A gente está muito feliz de ter compartilhado durante esse tempo todo. De verdade, muita gratidão. Deixe seus resultados finais aí, suas últimas palavras, para a gente encerrar essa live. Gente, muito obrigada por toda a paciência que vocês tiveram com os barulhos da Fernanda. Mas eu não tenho opção aqui em casa. Ela e o garoto grudado em mim. Quero agradecer muito as meninas de Trás no Cerrado. Espero ir a Goiânia ver vocês. Espero que a gente se encontre em outros congressos brasileiros, né? E que a gente aproveite cada vez mais essa ponte, né? Das nossas meninas se conhecerem e empoderarem mais mulheres, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Foi um prazer conversar com todos vocês. Então, tchau, pessoal. Até segunda que vem na nossa próxima live. Não se esqueça de seguir o Manas Digitais, tá? Muito obrigada. Quem tá assistindo também, que tá conhecendo o Meninas Digitais do Cerrado, agora nos sigam. Um grande abraço e até mais. Até segunda, gente. Tchau, gente.